Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a doutora Lilian Aragão. Hoje a gente vai trazer um tema que é muito procurado hoje em dia, que é a histeroscopia. E para isso eu trouxe um nome que é referência não só em nível nacional, como em nível internacional, que é o Dr. Ricardo Lasmar, uma pessoa brilhante, né? Que é reconhecida aí por todos os trabalhos que ele fez para contribuir nesse sentido, tanto da histeroscopia quanto da ginecologia, né, Lasmar? Ele tem uma classificação que o mundo inteiro usa sobre mioma na histeroscopia. Então, nada melhor do que trazer ele para a gente ouvir um pouquinho sobre o assunto. O professor Lasmar, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, da UF. Ele é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro da Comissão de Endoscopia da Febrasgo e diretor médico da Ginendo. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o assunto, né, Lasmar? É maravilhoso ter sua experiência aqui, essa troca com você, e tirar um pouco das dúvidas das pessoas sobre esse exame que é tão temeroso, né, por parte das pacientes. Então, conta um pouquinho aí sobre o que é o exame, né? Vamos bater um papo sobre isso. Lilian, primeiro, obrigado pela gentileza do convite. Realmente é um prazer falar sobre a medicina, principalmente sobre a parte de histeroscopia. Então, assim, o que é, na verdade, histeroscopia? Então, nós temos um útero que é um órgão feminino, onde ele funciona também para a reprodução, onde o neném fica lá dentro. E nós estudamos bem esse útero fazendo um toque vaginal. Quando você vai ao seu ginecologista, ele faz um toque com ultrassonografia, com ressonância. Mas faltava um exame com melhor qualidade para ver o interior desse útero, porque o interior desse útero tem importância também, porque é ali que fica um tecido chamado endométrio, que é um tecido que se modifica de acordo com o período menstrual da mulher e também se modifica no momento que ela engravida. Então, assim, estudar o interior do útero, ele pode ser sugerido por esses métodos de imagem, ultrassom, ressonância, histerossalpingografia, mas com a histeroscopia nós entramos com uma fina ótica na cavidade, nesse espaço, e podemos olhar com detalhe, com uma visão direta, com importância total e sabermos se tem alguma alteração, se tem alguma coisa que possa estar sendo responsável por alguma queixa daquela paciente. Então, é um exame extremamente importante para esse diagnóstico. Inclusive, quando você tem suspeita também de doença maligna. Então, é um exame que você olha o interior do útero, consegue tirar, fazer uma biópsia e, com isso, evitar que a paciente faça uma curetagem, que é um outro procedimento cirúrgico que você não vê nada, mas retira material. Nesse é o contrário, nós estamos olhando e vamos retirar material daquela área que é mais representativa da doença. Então, acho que é um exame importantíssimo para a investigação, para a propedêutica de algumas doenças femininas. Isso. Eu acho que reforçando aí um pouco do que você falou, né? Eu acho que você enfatizou bem que a importância da histeroscopia é a visão direta, né? Porque a gente sabe que esses outros exames de rastreio, como a ressonância, a ultrassonografia, eles olham aquela imagem e sugerem alguma coisa, né, Lasmar? Porque é um reflexo da imagem que eles estão emitindo através do som, no caso da ultrassom, né? Ou a ressonância magnética, né? Ela ressoa aquela onda e ela tem de volta uma imagem que sugere que seja alguma coisa. Na histeroscopia, a visão é direta. A gente está com uma câmerazinha olhando direto o que é aquilo. Então, a precisão do diagnóstico é muito maior, né? E a possibilidade de você realmente biopsiar, tirar um fragmento daquilo. Então, você ir direto no ponto onde você tem que coletar a amostra, né? Então, assim, é um exame fundamental para algumas situações, como você falou, principalmente nessa situação maligna, né? A investigação de câncer de endométrio é fundamental. Então, Isso daí que você está falando é o detalhe principal. Sim. Né? Hoje a gente fala que os outros métodos você tem ou uma visualização, que é você
projeta aquela imagem, ou você faz as cegas, como a curetagem. Então, ele sobrepõe a todos os outros métodos porque ele é uma visão direta. Exatamente. E é uma visão ampliada. E tem um outro ganho, a paciente participa dessa visão. Então, assim, é muito interessante que ela também se desperta da beleza do interior uterino, porque você olhar o buraquinho da onde a trompa sai do útero é um detalhe bem delicado, a coloração de um útero, a parte de dentro do útero, então é uma coisa que até a própria paciente fica emocionada de perceber aqueles detalhes da leveza, da delicadeza da cavidade uterina. E compreende melhor muito também o que está melhor, acontecendo, muito né? Melhor. Porque assim, a gente no laudo a gente tem as fotos, mas é um exame dinâmico, né? Um vídeo, então você vai fazendo um filme daquilo. Então a paciente, se ela tem uma tela na frente dela acompanhando o que está acontecendo, ela consegue compreender esse trajeto todo, né? Toda a dinâmica do que está dentro do útero dela. Exatamente. Então é fantástico mesmo. Ele tem algumas indicações, né, Lasmar, como a gente falou. Por que a gente não pede uma esteroscopia assim de cara, já que é um exame tão bacana, né? É porque também tem as suas desvantagens, digamos assim, né? Que é a questão, às vezes, ambulatorial de algumas pacientes, em casos específicos, acabarem tendo um pouquinho de desconforto, né, durante o procedimento do exame. E também riscos mínimos, claro, mas também riscos de infecção, de sangramento. Então, é um exame invasivo, a gente não pode esquecer disso, né? Mas é um exame que feito em lugares sérios, digamos assim, né? Com todo o protocolo da Anvisa de higienização do instrumento, esterilização. Ele é feito de maneira adequada, esses riscos são mínimos, mas existem, né? A gente sabe que vai ser muito baixa essa frequência, mas existe, então a gente tem que contar com isso. Então, a gente só indica a esteroscopia em alguns casos específicos, né, Lasmar? Sintomas como sangramento uterino normal, que você não consegue determinar qual é a origem do problema, né? Em casos de fertilização, até tive uma conversa no outro podcast com a Alessandra, né? Que o protocolo não é fazer esteroscopia, né? Mas que a maior parte das pessoas acabam pedindo para justamente você não atrasar ou não ter nenhum tipo de resultado ruim na fertilização por conta disso, né? Determinação de pólipos, risco de pacientes menopausadas com endométrio espessado, que você tem que excluir a possibilidade de ser um câncer de endométrio, né? Ou alguma alteração. Miomas até para classificação, como a gente conversou no início do podcast, para determinar o tipo de tratamento que você precisa fazer. Então, o exame é fundamental para muitas coisas, mas a gente tem as indicações específicas, né, Lasmar? Então, conversa um pouquinho sobre isso. O que acontece é que os exames são feitos de rastreio, screening, que nós chamamos. São exames que devem ser feitos por todo mundo de uma forma periódica. Então, a esteroscopia não entra nesse rol, porque esse rol é feito a colpocitologia, que é o Papa Nicolau, a ultrassonografia, que investiga o útero, os ovários. Então, esses exames, né, a mamografia, são exames que nós fazemos de rotina para os pacientes. A esteroscopia, ela tem que ter uma indicação. Então, ela não é um exame que você indica porque vai fazer uma investigação porque você está preocupado. Não. Ela tem que ter alguma queixa e algum objetivo para você fazer. E essa queixa é, muitas vezes, para você afastar alguma coisa que possa existir dentro da cavidade que comungue com aquela queixa, ou que você acha que o exame de imagem sugere alguma alteração dentro dessa cavidade. Porque se a doença não está dentro da cavidade uterina, não há nenhuma queixa que poderia advir da cavidade uterina, não há razão para você fazer uma esteroscopia. Separando, basicamente, nós temos a indicação do sangramento uterino, quer dizer, aquela paciente que tem um sangramento fora do padrão normal, principalmente quando alterou o padrão que ela vinha acompanhando com a vida. Então, mudou, né? Ou sangra no meio do ciclo menstrual, ou o fluxo aumentou, modificou. A esteroscopia, ela pode ser indicada para afastar alguma coisa dentro da cavidade uterina ou para achar alguma coisa dentro da cavidade uterina.
Naquela paciente que quer engravidar, está tentando engravidar há algum tempo, se faz a investigação, sim, tem uma boa indicação, porque tem uma entidade que só a esteroscopia mostra, que é um processo inflamatório dentro da cavidade uterina. Como eu falei, aquele tecido que forra o útero por dentro se chama endométrio. Quando ele está inflamado, se chama endometrite, que não tem nada a ver com endometriose, para não misturar as coisas. Essa endometrite pode atrapalhar que o neném possa aderir àquele tecido. Então, aí você faz essa investigação para esclarecer. Então, assim, nós temos sangramento e a dificuldade de engravidar. São as duas principais indicações para esse procedimento. Aí vem outras, quando você tem DIU mal posicionado, quando você tem a suspeita de uma alteração no endométrio com ultrassom. O ultrassom fala que o endométrio está irregular, está espessado, e isso tem tabelas para a gente saber de endométrio na menopausa, na paciente menopausa tem que ter uma certa altura, mas isso são todas indicações médicas, ok? Não é um exame de rotina, esteroscopia. Como a Lilian falou, é um exame que nós vamos entrar com uma ótica, né? Uma ótica bem fininha, e vamos ver o interior. Então, assim, é um procedimento que você tem que estar dentro de umas condições adequadas, com material adequado, com gente treinada para fazer isso. E o que nós separamos, assim, são dois modelos que nós separamos. Tem a esteroscopia, que nós chamamos de ambulatorial, é um termo técnico, mas assim, a esteroscopia que pode ser feita sem anestesia, que é aquela que você vai no consultório ou vai no ambulatório, ele faz o exame. Na verdade, esse exame não passa de 5 minutos, para vocês terem noção. É um exame que ele é muito rápido, porque é que eu brinco com todo mundo, é um kitnet, nem quarto-sala é. Então a gente olha rapidamente, né? Se você tiver a técnica do exame, você pode olhá-lo rapidamente, estudar, ver se tem alguma alteração e biopsiar. Neste ambulatório, você pode até fazer algumas pequenas intervenções. Às vezes você tem um pólipo pequeno, você pode retirar esse pólipo desde que a paciente suporte o exame. Você pode tirar até alguns miomas, então você pode fazer alguns pequenos tratamentos a nível ambulatorial. E a paciente que faz para o centro cirúrgico, são cirurgias maiores, onde a gente tem doenças maiores, que aí a paciente toma anestesia e usa um outro sistema também de ótica, que nós chamamos de ressectoscópio, que ele retira a lesão, ele faz a retirada da lesão na paciente anestesiada. Aí são grandes miomas, grandes pólipos, para tornar algumas alterações morfológicas uterinas. Tem o septo uterino, que é uma trave fibrosa no meio do útero. Você pode cortar essa trave, fazendo com que o útero tenha um formato, retorne ao formato mais natural. Aderências dentro do útero, isso é uma entidade muito frequente também em algumas pacientes. Você pode tirar essas aderências tanto na ambulatorial quanto na hospitalar. Então, acho que nós temos uma gama grande de doenças que nós podemos identificar ou tratar no mesmo momento que nós identificamos, isso a nível de consultório e ambulatório, essa esteroscopia ambulatorial, ou que podemos ter que levar para o centro cirúrgico para que isso possa ser resolvido sob anestesia, já que nós vamos levar um tempo maior. A esteroscopia ambulatorial, ela normalmente não passa de 10 minutos. Então, para vocês terem noção da fração de tempo. Então, essa é um exame que você tem limite de tempo para realizá-lo, porque senão dá desconforto na paciente, dá incômodo na paciente, aí não fica tão suportável assim. No centro cirúrgico, a gente, quando precisa de muito tempo, nós caminhamos para o centro cirúrgico para fazer isso sob anestesia. Perfeito, Lasmar. Então, assim, já que você entrou nessa questão dos modelos, né, ambulatorial e cirúrgico, vamos então entrar em cada um mais especificamente. A esteroscopia ambulatorial, ela é aquela que é feita ou no consultório ou numa clínica, mas de forma ambulatorial, onde a paciente vai, entra, a gente colhe uma breve história dela, vê os exames antigos que ela possa ter e realiza o exame lá no momento. A paciente não é sedada, né, não tem nenhum outro tipo de procedimento. Para a gente fazer a esteroscopia, tanto ambulatorial quanto cirúrgica, a gente tem um instrumental muito grande, né, e caro, né? Então, assim,
Normalmente as pessoas procuram centros específicos, né, que tem essa aparelhagem toda e tem todo um procedimento da Anvisa sobre a esterilização do material, porque é um material que entra dentro do órgão da paciente. Então, a gente tem protocolos também de higienização e esterilização desse material. Então, a gente vai precisar de uma câmera, de uma televisão, do monitor, né, no caso. A gente vai precisar de uma fonte de luz, porque o útero é escuro lá dentro, então para a gente conseguir visualizar alguma coisa, a gente precisa de uma fonte de luz para ver dentro da cavidade. E a gente precisa de um meio de distensão, né? Que normalmente, hoje em dia, a gente usa soro fisiológico. Antigamente se usava gás carbônico também, mas deixou um pouco... na verdade, acho que quase ninguém mais usa, né, Lasmar? No Brasil usa. No Brasil ainda usa, alguns né? no Brasil ainda usam. E aí a gente precisa de estender essa cavidade para poder entrar com essa ótica, que é um conjunto de vidro, assim, né, de lentes de vidro, em que a gente consegue reproduzir essa imagem na câmera. Com esse aparelho, a gente consegue entrar dentro da paciente, ver o que está acontecendo. E aí, eu acho que o que mais gera dúvida nas pacientes, principalmente em lugares que são sérios, a gente sempre tem um termo de consentimento também. Explicando brevemente o que é o exame, né? O que pode acontecer. E as pacientes, normalmente, elas têm muito receio por ser um exame invasivo e por ter uma divulgação midiática de que é um exame doloroso. Os pacientes já chegam lá morrendo de medo que a fulana de tal fez, que sentiu muita dor. Então, isso eu acho que é uma coisa que assusta muito as pacientes na hora de fazer o exame. Então, eu trouxe o Lasmar aqui, que é uma pessoa super experiente, 1000 vezes mais experiente que eu, né? Mas a rotina que a gente tem no ambulatório é que, obviamente, esse é um exame em relação à dor também médico dependente, né? Quanto mais experiência a pessoa tiver para fazer o exame, menos doloroso e mais rápido é o exame. Então, se torna muito mais confortável para a paciente fazer. E outro ponto que a gente também tem que chegar é que dor é muito subjetivo, né? Cada um tem um limiar de dor diferente. Então, acho que também é interessante a gente pensar aí no caso de fazer um rastreio de pacientes que teriam indicação de fazer tranquilamente ambulatorial, que eu acho que é 80% das pacientes, né? E aquelas outras que poderiam fazer com sedação e fazer uma internação dia, que a gente chama, né? Um day hospital, para internar a paciente, fazer uma sedação rápida, concluir o exame e mandar ela embora para casa. Mas eu acho que é isso, né? A maior parte consegue fazer tranquilamente, porque é um exame rápido, é o que você falou. Contar um caso aqui, só interromper um pouquinho o resto do assunto, né? Para contar um caso aqui de uma paciente que... Normalmente as pessoas perguntam, né? É muito demorado? Eu falo, não, é rapidinho. E aí teve uma paciente, eu estava fazendo a estereoscopia numa clínica que eu faço, e tem uma técnica de enfermagem que trabalha comigo há anos, então a gente já tem uma certa intimidade. Aí a paciente virou para mim e falou assim, quanto tempo o exame demora? Aí eu falei assim, muito rápido. Mas rápido quanto? Eu falei, não sei, vamos contar? Aí ela ficou olhando assim pra minha cara, aí eu virei pra técnica de enfermagem, põe o cronômetro aí. E a gente fez. O exame demorou exatamente 1 minuto e 5 segundos. É muito rápido. Então, assim, obviamente a gente vai demorar mais um pouco quando a gente encontra uma lesão que a gente tem que avaliar, né? Perfeito. Ver qual é a condição daquela lesão, se tem que realizar uma biópsia, né? Se de repente tem sangramento, que isso pode acontecer também, né? Lasmar dificulta um pouco a visualização do exame. Então, obviamente, vão ter suas nuances, né? Mas é um exame extremamente rápido que as pessoas conseguem tolerar, né? Ou a intensidade da dor e que tem riscos mínimos, então pode ser tranquilamente realizado ambulatorialmente. Não é obrigatório que você faça sem anestesia. Isso é claro. Eu acho que cada um escolhe a sua forma, cada médico tem a sua maneira de fazer. O que a gente fala é que é possível fazer, na grande maioria das pacientes, o exame no consultório sem anestesia. A gente usa um Buscopan meia hora antes do exame. E isso é colocado para a paciente. Nós falamos assim, nós não conseguimos fazer exame em todas as pacientes desta forma. Mas nós alcançamos 95, 90 e pouco, mais um pouquinho, das pacientes no consultório. E tem uma condição clara que é colocada para a paciente, né? Se ela pedir para parar, imediatamente o exame é parado. Então, assim, eu falo para todo mundo que o exame nunca vai ser insuportável.
Ele vai ser realizado ou não realizado, mas não insuportável, porque ao pedir que pare, imediatamente se para. E o que acontece muito é que as pacientes ficam com medo por causa dessas informações e elas pedem para parar e eu paro. Acordo feito, acordo realizado. E elas falam assim, não, mas pode continuar assim, mas você pediu para parar. E o nosso acordo é que eu pare ao momento da sua solicitação. Então, assim, é muito engraçado que e ela fala assim, mas você sentiu dor? Não, mas eu estava com medo. Então, não é a questão, porque tem toda uma técnica, nós descrevemos isso, os 13 passos da esteroscopia ambulatorial, com mínimo desconforto. Então, esses passos são seguidos rigidamente no consultório e quem começa a fazer, começa também a evoluir nisso daí. É um trabalho científico, não é para leigo, é para médico, demonstrando quais são os passos para você tomar, para você fazer esse procedimento com mínimo desconforto. Não é sem desconforto. A gente não faz assim, sentiu desconforto, mas é um desconforto que é suportável para a grande maioria das pacientes. E como a gente tem muitos exames normais, você evita uma internação desnecessária. Como nós podemos, mesmo diante de algumas doenças, poder resolver naquele momento, você também ganha com isso não internar no hospital. Entendeu? Claro. Acho que isso daí depende da paciente, que ela levanta e vai embora para casa. Não tem problema nenhum. Agora, assim, tem umas pacientes que realmente elas têm uma sensibilidade, não suportam aquele exame e a gente para, mas ela não é insuportável. A gente para pela solicitação dela. Sim, né? É o que você falou. Como boa aluna, né? Eu sigo o que você me ensinou. Eu trabalho da mesma forma, né? A gente vai dentro do nível de limiar de dor da paciente, né? Eu sempre falo, olha, tem que ser um exame tolerável. Se você chegar num nível de dor que estiver muito ruim para você, você não estiver se sentindo confortável, a gente tem que parar. Então, você tem que me avisar porque a dor é você que sente, não sou eu, né? Então, é um exame que tem que ter essa interação com a paciente, né? E você falou muito bem, assim, é um exame que a gente tem a oportunidade, por exemplo, principalmente em casos mais sérios, que são do câncer de endométrio, de fazer um diagnóstico preciso e rápido, para que essa paciente possa fazer um tratamento mais rápido ainda desse câncer e não atrasar diagnóstico, não piorar a doença dela, né? Eu acho que esse é o principal motivo de você tentar fazer ambulatorial e fazer o quanto antes. Você tocou no ponto que eu acho que talvez como médico é o ponto que eu acho que é importantíssimo. Para você fazer um procedimento no hospital, você tem que fazer pré-operatório, você tem que pedir autorização. Isso leva em média, um mês, se for muito rápido. O exame de saúde demoram 21 dias úteis para liberar o procedimento. O exame você marca, é feito, olha, é a biópsia e você manda para o laboratório. A gente está falando desse que vai para o hospital, um mês depois você fez a biópsia e aí vai levar dali o mesmo tempo do resultado da biópsia. Exatamente. Então, a gente ganha no mínimo um mês nessas pacientes com doença ou suspeita de malignidade. Sim. Isso pode fazer alguma diferença, porque nesse um mês você já pede o exame para avaliar, estadiar e decidir a conduta. Então, assim, para essas pacientes, quando possível, o exame ambulatorial faz uma enorme diferença, porque você não vai fazer nenhum procedimento, você vai fazer o que é básico, fazer o diagnóstico visual e fazer uma biópsia da área mais representativa. Então, isso daí para paciente que tem suspeita ou doença maligna, se possível fazer ambulatorial, ela ganha tempo. Sim. E para todas as outras, porque acaba sendo prático. Depois que você vê como é feito, você perceber como é realizado, você vai ver que é possível na maioria das pacientes. E com a vida moderna que as mulheres levam hoje, né, Lasmar, a gente sabe, a mulher não quer faltar ao trabalho, né? A mulher não quer deixar, às vezes, ir num compromisso que ela tem depois. E a esteroscopia não impede você de fazer nada disso, né? Exatamente. O que eu costumo dizer é que durante o exame elas sentem um desconforto como uma pressão ou uma cólica, né? E normalmente as mulheres já experienciam algum tipo de experiência, assim, de cólica durante o período menstrual. Então elas têm ideia do que elas vão sentir. E logo após o exame, à medida que aquela distensão vai saindo, né, do organismo dela,
o útero para de sentir aquela cólica e a pessoa melhora automaticamente dos sintomas. Então, não impede a pessoa de fazer nenhum tipo de atividade física, compromisso após o exame. Então, isso eu acho que é a maior praticidade, né? Dentro da vida, da qualidade de vida da mulher moderna, é fundamental ela ir num ambulatório, resolver a vida dela, fazer o diagnóstico dela e voltar para o trabalho, para uma atividade física, para o compromisso que ela tem. Então, acho que esse é um ponto também fundamental. Perfeito. Não é impeditivo fazer exercício, ginástica após a esteroscopia. Relação a única sexual, coisa é que ela nada. fica com sangramento durante um período pequeno, né? Então, só isso, mas nenhum problema maior. Então, acho que porque é o exame que a gente fala que é invasivo, porque é termo médico, porque você entra numa cavidade. Mas é um exame extremamente delicado, porque para você passar, para entrar na cavidade, você tem que ter um caminho certinho para transitar. Você não bate em nada, não traumatiza nada. Então, ele não é um exame, na verdade, ele não é agressivo, né? Ele é extremamente delicado. Né? Você tem que manusear o instrumento como se fosse com a ponta dos dedos mesmo, para não ter isso daí. São movimentos muito suaves. E a pinça, para você ter noção, a pinça tem 1,5 milímetros, que é o que você faz a biópsia. Então, assim, é tudo muito gentil, você não machuca, não destrói. Então, não dá esse desconforto maior para a paciente, e nem machuca nada. E também é uma preocupação que o pessoal tem, se vai perfurar o útero. Não vai perfurar o útero, porque é impossível você perfurar um útero numa paciente acordada, porque ela sente muita dor. Se você quiser perfurar um útero, você não vai conseguir, porque ela vai sentir dor e vai pular da mesa. Então, não existe essa condição de você perfurar o útero da paciente acordada, ok? A paciente que está sem anestesia, ela vai sentir muita dor. Porque quando você passa do interior do útero para a parede uterina, dá dor. Então, isso já é um limite para você do manuseio. Então, ele é delicado, ele tem que ser delicado. Não tem outra forma de você trabalhar ali. Então, isso que a Lilian falou, depende de instrumental, depende da técnica, depende do profissional que está realizando. Isso é verdade, mas como tudo na vida, a pessoa, né, que é o profissional que realiza alguma coisa, é fundamental. Né? Isso não tem jeito, né? Eu tiro foto, não vai ficar tão boa quanto a sua. Então, não é a máquina só. A máquina é importante, mas quem está atrás da máquina, quem está fazendo, também é importante, né? Então, isso também é determinante para você ter um mínimo de desconforto. E assim, eu acho que o imaginário também, é o que você falou, a maior parte das pacientes chega com medo e chega com uma expectativa e com um imaginário sobre o que ela leu sobre o assunto. Então, assim, quando a gente fala de ótica, câmera, né? As pessoas estão acostumadas a ver uma câmera enorme para tirar foto, para filmar, né? Ótica, geralmente, também é uma coisa do tamanho do olho. Então, as pessoas imaginam que é um instrumento enorme, né? Ele é mais fino do que um lápis. Um instrumental que a gente usa para entrar dentro do útero, né? E ele tem uma dimensão que a gente considera a dimensão menor do que o canal endocervical, né? Se você passar um dilatador dentro do canal endocervical, numa mulher na menarca, que a gente chama, que é durante o período menstrual, a gente consegue passar uma vela de 4 milímetros tranquilamente. E um esteroscópio, a gente sabe que tem essa dimensão. Então, não é uma coisa que, como você falou, que machuca ou que vai passar apertado dentro do útero da mulher, né? É um instrumental muito fino, muito delicado e que ele justamente foi feito, e a dilatação que a gente faz com o soro fisiológico facilita, né, isso. Então, ele justamente foi feito para caber ali, né? E para passar delicadamente sem causar nenhum tipo de trauma, sem machucar, né? Isso que a Lilian falou é fundamental, porque a gente tem os diâmetros do trajeto que nós vamos passar, e o diâmetro é a circunferência toda. A gente tem como se fosse um cilindro, um lápis que ela falou, né? Então, o diâmetro do lápis, do diâmetro do esteroscópio, ele vai variar de 2,9, né? Nós estamos falando isso, o diâmetro dele, até 3,5 que a gente trabalha, chegando a 4 em alguns casos. Então, assim, esse é o diâmetro que você tem. Então, é possível você vencer todo o caminho com facilidade. Uma outra questão que ela falou no início, né? O útero, as paredes uterinas são
próximas umas das outras. É músculo e fica relaxado, fica próximo. Então, você precisa, para entrar na cavidade e enxergar alguma coisa, eu preciso afastar. Então, como eu afasto essas paredes? Colocando um líquido, que é o soro fisiológico, para afastar essas paredes e poder enxergar. Então, eu afasto essa parede, isso dá um pouco de desconforto também. E como ela falou, ali não tem luz, então eu não vou enxergar nada, então eu tenho que ter uma fonte, a gente chama de fonte de luz, é um gerador de luz que vai por um cabo, que aí passa pelas lentes e aí vai iluminar lá onde nós estamos olhando. Então, com isso, nós conseguimos olhar, afastar as paredes e ver com mais precisão a cavidade. Esse afastamento das paredes não precisa ser turbinado, não precisa ser muito forte, porque senão dá desconforto. Então, esse é o jogo de você de estender para ver sem dar desconforto. Então, por isso que é um exame do manuseio humano mesmo, para você equilibrar isso. E aí, quando você acha alguma coisa, você vê alguma coisa, você vai lá com uma pincinha extremamente delicada retirar um fragmento. Então, esse é o procedimento. E é isso que ela falou. O caso dela deu 1 minuto e pouco. Eu falo que demora no máximo 5, mas a gente sabe que tem, às vezes, 1, 2, 3 minutos, dependendo do caso. E é comum a paciente falar assim, né? Já acabou? Ela fala assim, mas por que eu fui anestesiada da outra vez em outro lugar? Eu falo assim, eu não sei, entendeu? Porque é isso, né? Eu falei, é isso. Claro, algumas não conseguem fazer. Eu tenho que colocar isso porque não é culpa da pessoa. E também não é culpa do técnico que está fazendo, né? Porque é a sensibilidade da paciente. Às vezes ela está tensa com outra coisa, ela está muito nervosa com a situação, está com medo, tá bom. E aí você não faz. Então, assim, o exame não é insuportável. Ele é realizado ou não realizado. Porque você para se a paciente solicitar. Ponto. Então, isso é a regra básica para todo mundo que se propõe fazer a esteroscopia ambulatorial. E a gente sabe também que tem situações em que levam mais desconforto. Sim. Por exemplo, a própria endometrite que a gente conversou, né? Que é essa inflamação de dentro do útero. Qualquer lugar inflamado do seu corpo, se você tiver com uma gengiva inflamada e morder alguma coisa, você vai sentir dor. Sim. Então, é a mesma coisa. Você vai entrar para a esteroscopia, a paciente tem endometrite, ao distender o canal... com o soro fisiológico ou a cavidade do útero, a paciente vai sentir muito mais desconforto do que uma paciente que não tem nada. Então, tem situações específicas que a gente sabe que também a intensidade de dor vai acabar sendo maior, né? Pacientes com menopausadas, que é o útero atrofia, que a gente chama, né? Ele perde elasticidade, vai ficando mais apertadinho. Então, nessas pacientes também, o estímulo da dor para você passar um aparelho que tem uma certa dimensão num canal que está mais apertado, você vai estimular mais, né, esse tecido e aí você vai acabar tendo uma intensidade de dor maior também. Então, são situações específicas que vão acabar também prejudicando a realização do exame, né, Lasmar? Perfeito. Isso é perfeito, porque existem algumas doenças que por si só dão dor, algumas condições anatômicas, aderências, às vezes para você seccionar, fazer, pode dar um pouco mais de dor, né? Existe esse fator. Todos esses fatores que levam a paciente a sentir dor, eles têm que ser respeitados. Agora, algumas pacientes, dentro daquela situação, suportam, ela tem uma resistência maior. Então, você vai mais longe, você consegue realizar o exame. Não suporta, para. Então, essa é a chave de você fazer esteroscopia com o mínimo desconforto possível, né? Sim. E assim, aí a gente entra naquela outra história, né, Lasmar? Quem a gente vai mandar para cirurgia? Então, quem que nós vamos mandar para a cirurgia? A cirurgia, ela vai ser para os pacientes que não suportam, não conseguem fazer o exame, né? Nós temos alguma dificuldade técnica ou de sensibilidade ou de resistência ao desconforto da paciente, ou ao nos depararmos com doenças maiores, né? De dimensões maiores, como pólipos grandes, miomas, aderências grandes, algumas alterações morfológicas uterinas, como eu falei, o septo, tratar, isso é menos realizado, mas ainda é realizado, você diminuir o fluxo menstrual da paciente com cirurgia esteroscópica, que é uma cirurgia que nós vamos reduzir o endométrio, então nós vamos
cortar esse endométrio, ablar esse endométrio para diminuir o fluxo. Isso tem uma indicação discutível, mas em alguns casos a gente considera uma cirurgia oportunista e realizamos, não de rotina, não é nosso modo, até porque hoje tem condições de medicações que podem fazer isso. O dispositivo intrauterino que leva norgestrel, ele faz muito bem esse papel, então você não trabalha com isso. Mas aí, diante dessas doenças, como eu falei, principalmente miomas, né, os pólipos maiores, nós levamos para o centro cirúrgico. A maioria das anestesias para estas pacientes é uma sedação. Então, porque a paciente fica preocupada com o tipo de anestesia. Então, ela toma uma anestesia na veia, dorme. O procedimento vai girar, a gente fala o tempo todo, no máximo 1 hora, que é entre ela deitar, pegar a veia, fazer o procedimento, mas o procedimento é curto também, né? Algumas coisas podem demorar, como os miomas. Os miomas são entidades, mas é uma doença mais difícil, porque, para todo mundo entender, o mioma não nasce na cavidade, o pólipo nasce nesse interior do útero, o mioma nasce na musculatura. Então, ele pode migrar para a cavidade. E isso faz com que, por vezes, você tenha uma boa parte desse mioma na musculatura. Então, você tem que trabalhar numa área onde você tem mais vasos, onde você tem mais chance de absorver líquido, onde você tem mais chance de ter alguma intercorrência na cirurgia. Então, para mexer com mioma, o que nós falamos é que tem que se classificar esse mioma. O que é classificar o mioma? O pólipo você classifica entre benigno e não benigno, ok? Se não é benigno, você vai tratar de outro jeito, não por histeroscopia, geralmente você vai tirar o útero. A não ser nas pacientes que não tenham filhos muito jovens, aí você tira e mantém sob controle aquela cavidade uterina. No mioma, você tem que classificar, porque você vai dizer se esse mioma não vai ser muito difícil de você retirar, ou esse mioma vai ser difícil, você vai ter um trabalho grande, isso significa que você vai ter mais tempo de cirurgia do que esse tempo que eu falei para vocês. Por vezes você leva 1 hora trabalhando um mioma, então porque ele é um mioma mais difícil. E por vezes você vai falar para a paciente assim, é possível que eu não consiga tirar esse mioma em uma cirurgia, eu posso ter que levar mais de uma cirurgia para retirar esse mioma, de acordo com essa classificação. E a classificação chega no nível que fala assim, olha, é melhor você não fazer por histeroscopia, porque não vai ter bom resultado. É melhor você tentar uma via abdominal, ou aberta, laparotômica, ou laparoscópica, ou robótica. Qualquer via para você tirar esse mioma. Ou até também o uso do análogo de GNRH, Pode usar o análogo para reduzir esse mioma para você fazer a cirurgia. Então, assim, o mioma tem que ser classificado e ele tem que ser bem avaliado antes da você colocar a paciente na sala de cirurgia. Não que o pólipo não tenha que ser bem avaliado, ele tem que ser avaliado em relação à benignidade e não benignidade. Isso é feito no ambulatório com a biópsia da área mais alterada do pólipo, perfeito? E o mioma, ele tem que ser classificado com alguns parâmetros, que aí é o que nós fizemos da classificação, né? Tamanho, base, parede, terço que está localizado. Então, são alguns parâmetros, são 5 parâmetros que nós usamos para que você possa estar mais próximo da dificuldade da cirurgia. Então, assim, é importante que você saiba isso para você não se decepcionar e falar assim, poxa, achei que ia tirar um mioma num tempo operatório e vou levar mais de um tempo, quer dizer, vou ter que operar de novo essa paciente porque e aumentando o risco cirúrgico da paciente também, né? E assim, eu acho um ponto importante da gente salientar aqui é que os miomas são tumores benignos, né? Benignos. Não é câncer. Não. Então, assim, a gente tem que fazer essa avaliação para justamente não trazer um risco maior à paciente, né? A gente pode avaliar isso, inclusive, de outras formas concomitantes à histeroscopia, né? Pedir uma ressonância para ver o leito miometrial, que a gente chama, né? Quanto ainda tem de músculo do útero que vai sobrar depois que você raspa, porque assim, a histeroscopia a gente está olhando dentro da cavidade, mas se a gente não tiver um outro exame de imagem mostrando quanto ele está avançando para esse miométrio, né, essa musculatura do útero, a gente também não vai saber até onde a gente pode chegar, né, Lasmar? Isso que ela falou é fundamental, porque assim, nós moramos num país onde 70% das mulheres têm mioma.
Então, isso daí é fato. No Brasil, 70% das mulheres têm mioma. Nós publicamos um livro lá na UF, há um tempo atrás, que é para leigo. É uma primeira publicação nossa para leigo, que nós levamos 10 anos para escrever esse livro, porque era para leigo. É mais difícil, é muito mais difícil, né? Eu, Paulo e o Bernardo, levamos 10 anos, porque a gente escrevia e mudava. Escrevia e mudava, até que eu coloquei para 2 amigas minhas, que são jornalistas, para ler e saber se conseguiam entender. Tem o mioma, o que fazer? E mostra isso, porque assim, mioma é uma doença benigna, é frequente na população brasileira e a gente não precisa mexer em mioma que não causa nenhuma queixa na paciente. Então, assim, não é necessário mexer. Eu tenho mioma. Ok, você tem mioma, eu tenho cabelo branco, a outra tem unha encravada, não tem que mexer. Pronto, é uma doença benigna, não precisa mexer. Se ela der sintoma, você tem que mexer, porque ela está dando alguma queixa nessa paciente. E para engravidar, que é um dos casos, quer dizer, o mioma pode dar sangramento quando ele está se projetando para a cavidade, por isso a esteroscopia entra para tratá-lo. E tem que classificá-lo porque, como eu falei, ele vem da musculatura, ele não nasce na cavidade. Então tem que saber qual é o nível que ele está dentro da musculatura. Então, quando você tem para sangramento, a causa do mioma é o mioma que tem alguma parte dentro da cavidade. E para a dificuldade de engravidar, é muito pouco a consequência de mioma para a dificuldade de engravidar. Então, ele é responsável, ou pode ser, na verdade ele não é, ele pode ser responsável quando ele também está na cavidade ou ele modifica o contorno da cavidade. Mas na maioria, os outros miomas que estão na musculatura ou estão para fora do útero, eles não atrapalham aquela paciente de engravidar. Então, é uma coisa muito importante no país que a gente vive, porque faz um ultrassom, aparece um mioma e a paciente vem desesperada que aquilo ali pode ser um câncer, tem que operar de qualquer jeito. E quando se depara, às vezes, em alguns locais que chegam a tirar o útero de paciente que tem mioma e não tem queixa, e aí acaba a chance dela poder gestar. Então, é uma coisa que é fundamental. Quando fala em mioma, é uma coisa que é uma coisa importante a nível Brasil para a gente, para os pacientes. No caso, a gente está falando aqui sobre a classificação para cirurgia, porque é o que você falou. Na maior parte dos miomas submucosos, que são esses que entram dentro da cavidade, eles já causam sintomas, né? É muito comum ele causar sangramento, cólica na paciente. Então, a gente já vai realmente para o exame com o intuito de indicar a cirurgia, porque geralmente é a paciente que está com sintoma, descobriu que está com mioma e vai lá fazer o exame com a gente, né? Isso. E aí, assim, eu acho que vale a pena também a gente falar um pouquinho sobre o pólipo que você falou em relação à malignidade e não maligno, né? Porque quando você tem essa exclusão na biópsia, o pólipo não necessariamente também ele precisa ser operado, né? Essa é uma discussão. É uma discussão que rola muito, né? Você está tocando em pontos importantes aqui, né? Então, assim, o pólipo, ele tem localizações diferentes. Você tem o pólipo na parte de dentro do colo do útero, que é o canal cervical, é o pólipo endocervical, e tem o pólipo que está dentro da cavidade uterina. São 2 pólipos diferentes, com causas diferentes, com razões diferentes, com queixas diferentes também. Então, assim, a questão de você pensar em não retirar pólipo, ela procede, em alguns casos, baseado na potencial de... O pólipo, sim, ele pode se malignizar, diferente do mioma. O mioma nasce mioma e vive mioma a vida toda. O pólipo, alguns pólipos podem se malignizar, só que a incidência de malignização é muito baixa. Então, você não fica preocupado com câncer, porque você fala assim, não, eu vi, está tudo normal, está tudo bonitinho. Então, você pode não operar esse pólipo. Essa é uma discussão grande, acadêmica, isso que ela está trazendo, né? Na verdade, eu trabalho com uma visão um pouco diferente, como a gente faz esteroscopia ambulatorial e nós fazemos cirurgia também no momento do exame. Aí, na ciência você fala assim, os pólipos grandes você opera porque tem trabalhos que mostram que mais do que 1,5 centímetro ele pode ter um potencial de transformação maior. Aí, o que é o meu trabalho com cirurgia também fazendo no ambulatório, mas os pequenos eu tiro aqui. Então, eu tiro todos os pólipos. Então, a minha vivência do pólipo, eu reconheço isso cientificamente, assim, se ele é pequeno, eu não faço a biópsia, eu tiro ele. Sim. Se ele é grande, eu vou ter que tirar porque a literatura me fala para tirar. Então, eu acabo tirando todos os pólipos, né? Então, aí a retirada do pólipo,
se você seguir uma técnica, ela é realizada de forma também tranquila, ok? Então, assim, eu concordo com a ciência, mas como eu ao invés de fazer a biópsia, eu retiro o pólipo todo, é pequeno, ele tem meio centímetro, eu tiro. Tem 10 milímetros, eu tiro. Tem 15, então eu tiro. Inclusive é aquela... eu te botei mesmo na berlinda aí, né? Eu fujo ao padrão. Não trouxe você aqui à toa. Não, eu fujo ao padrão. Eu reconheço a ciência, mas eu acho que... Porque o que acontece, Lilian? Hoje as pessoas vão buscar muita informação. Nós estávamos conversando antes, né? Não, mas eu justamente perguntei isso para você porque quando a pessoa pergunta para a gente, normalmente ela já tem informação de algum outro médico que falou isso para ela, né? Aí ela chega e fala assim, não, eu tenho um pólipo, o meu médico falou que não é para tirar. O que você acha? Eu falei assim, eu não posso achar nada, porque o médico é que decide isso. Mas ela fala assim, então vou fazer um ultrassom com 6 meses, vou fazer um ultrassom com 3 meses. Então ela fala assim, mas o seu pólipo está dentro do útero ou está na sua cabeça? Se você vai ter que tirar o pólipo da sua cabeça, é melhor tirar de dentro do útero. Porque senão você vai fazer ultrassom de 3 em 3 meses para ver se o pólipo cresceu ou não cresceu. Então, assim, é difícil hoje em dia, com o nível de informação que a gente tem, alguém saber que tem algum problema e aí ficar tranquilo. Não tem como, né? Então você vai assim, qual é o risco de eu fazer isso no consultório? 0, ok? Se ele é maior, eu já tenho indicação da literatura. Então começa a ficar um pouco fora de sentido de você falar assim, porque alguns protocolos são feitos em serviços onde não existe a esteroscopia ambulatorial. Todas as pacientes para fazer esteroscopia vão internar no hospital, tomar anestesia para fazer. Então, são sistemas mais europeus, onde você tem um custo, então isso é medido por custo e risco. Né? O custo para fazer uma polipectomia nessa paciente é mais caro do que o risco dela ter câncer. Isso é verdade. Isso é perfeito, entendeu? É como se faz na colpocitologia. Não tem nada, não precisa fazer todo ano. Mas são sistemas onde você tem um controle e o custo avaliado de risco. Não, e você tem uma acessibilidade pela população ao sistema de saúde, né? Então é outra conversa. E é um pouco diferente do nosso, que a paciente vai na internet, aí vai no médico, pede ultrassom, faz outro ultrassom, aí, não, cresceu 1 milímetro, ela vem preocupada para você, vou ter que fazer outra esteroscopia. Vem aqui, eu faço, eu tiro, entendeu? São essas condições que você... Quando a doença é benigna, eu trabalho muito a cabeça da paciente. Porque assim, não adianta eu falar para ela que é benigno, vai com Deus, vai tranquila, e ela não vai ficar tranquila, porque ela vai na internet e fala assim, não, mioma pode virar câncer. Eu falo assim, não vira. Pega aquele livrinho que está lá na recepção, lê aquele livrinho, reclama com o autor, que sou eu. Reclama com você mesmo, né? Não, mas assim, eu acho que eu concordo com você plenamente, tá? Eu trouxe isso em voga porque a gente tem informações diferentes. E nenhuma das duas está errada, né, Larmar? Não. Então, assim, eu acho que são alguns pontos chaves para você tomar essa decisão em relação a isso, né? Então, para você tomar uma decisão em relação a não tirar um pólipo que é benigno, geralmente, né, do tipo fibroso, que a gente sabe que não tem glândula, corre menos risco de malignizar. Ela está falando sobre um tipo de histológico, que é o tipo depois de você tirar. Mas quando você trabalha muito como ela, então ela já olha, já sabe até o resultado da biópsia. A gente já tem uma ideia. A gente já tem uma ideia do que vai vir na biópsia, né? Então, assim, eu acho que são alguns pontos chaves para você decidir por tirar aquele pólipo, né? Primeiro, risco de malignização é 3%. Mas aquela paciente que vai estar com aquele pólipo, ela vai ter que fazer exames constantemente. E pior, o médico que vai estar acompanhando ela, se ela vê na ultrassom que o pólipo cresceu, o que ela vai fazer de novo? Pedir uma nova esteroscopia diagnóstica. E como é um exame que, apesar de ser possível realizar ambulatorialmente, gera um certo desconforto, para que você vai ficar fazendo vários exames desses? Se você pode resolver naquele momento mesmo, aquele pólipo ia acabar com o problema da paciente. É a primeira questão que você falou, os riscos, né, são mínimos. Então, por que você não iria resolver? Essa questão, Lilian, é porque nós comungamos de uma esteroscopia ambulatorial, operatória ambulatorial, mas isso não é realidade no Brasil. Eu rodo um pouquinho o Brasil e, por vezes, eu me deparo com algumas situações de ver residente conversar comigo, falar, não, mas o que o senhor está falando aqui, a gente não faz aqui, estados grandes brasileiros. Eu falei assim, eu não sei por que me chamaram, é só para confundir a cabeça de vocês, mas eu venho aqui mostrar que é possível fazer.
né? Dá trabalho, é caro, você gasta dinheiro com material, tem que ter autoclave, tem que ter todo o material ali instituído, tem que ter um controle de todo o material, é caro, mas assim, isso dá um ganho para a paciente, um ganho em escala para todo mundo, o custo fica muito mais baixo, porque você tira de uma instituição onde o custo é mais alto. Se você leva para o hospital, até para o seguro, você leva para o hospital, o seguro gasta muito mais se internar aquela paciente ou você resolver o problema dela no consultório. Sim. Entendeu? Então, assim, tem tudo isso. E a cabeça da paciente. Então, quando a doença não é benigna, a doença decidiu a conduta. Não sou eu que decido. A doença decidiu. Né? Aí a paciente decide se quer viver ou não quer viver. Não vou fazer nada. Tudo bem, você decidiu, mas se você quer viver, tem que fazer isso. Tem consequências. A doença é benigna. Você pode adiar, porque eu vou viajar, que eu posso fazer. Você pode fazer tudo. A doença benigna te permite fazer tudo. Sim. Né? Se ela der sangramento, você vai continuar com sangramento. Se ela não te der nada, você não vai continuar nada. Mas é uma doença benigna. Então, se a paciente fica preocupada com isso, eu vou e faço. Até levo para o centro cirúrgico, né? Quando o médico autoriza, né? Então, mas eu acho que assim, esses são divisores de água para a gente, como médico que nós somos, é saber assim, é benigno? Tranquilo, vou programar isso com calma, sem aflição. Não é benigno, vamos correr. E aquela nossa conversa, a esteroscopia acelera bem o processo de tratamento da doença maligna. Então, essa é a grande vantagem. A gente falou, então, um pouco de mioma, um pouco de pólipo, né? Existem outras doenças que não são tão frequentes e que a gente não vê tanto, mas que a gente também aborda nessas esteroscopias, né, Lasmar? O que acontece muito hoje é a questão do DIU, né? De você colocar o DIU sobre esteroscopia, qual seria a vantagem de você... Isso não é obrigatório no meu modo de ver, ok? Você não precisa fazer isso, mas tem alguma vantagem? Tem, para você perceber se tem processo inflamatório antes de colocar o DIU e ter certeza que o DIU está bem colocado. São os dois parâmetros, mas quem tem experiência em colocar DIU não precisa disso, pode fazer isso muito bem. A alteração morfológica uterina, então você fazer alguns, dentro do possível, né? Principalmente o septo uterino, então isso é possível você resolver por esteroscopia. Quando a paciente tem um abortamento, ela teve uma perda numa gravidez, houve uma interrupção da gravidez e ainda tem um pouco de material dentro da cavidade, a esteroscopia também pode ajudá-la para retirar esse material com menos agressão, porque aquilo que eu falei, a esteroscopia é delicada, ela vai mexer só na lesão, não vai mexer na parede, né? Os outros métodos têm níveis de agressão à cavidade diferente, a curetagem, a MIU, mas ambos têm também um certo comprometimento, a esteroscopia tem muito menos. A questão de pacientes que tiveram perdas e submeteram a curetagem, por vezes podem ter aderência dentro da cavidade. Aderência é uma parede colada na outra e ainda quer engravidar, ainda pensa em engravidar, essas aderências podem atrapalhar. Então, a esteroscopia serve para tratar isso, né? liberar essas aderências. Também, né? Que pode formar uma aderência também. Então, você tem essa condição. E aí você um trabalho muito mais voltado para aquilo que nós começamos falando, né? É uma queixa e o objetivo da paciente. A paciente tem aderência, não quer engravidar, você não precisa fazer nada, né? Ela quer engravidar, tem aderência, você precisa tirar essa aderência. Então, mas isso é uma indicação médica, por isso que não dá para uma paciente chegar e falar para você, eu quero fazer uma esteroscopia. Eu vou perguntar, mas por que você quer fazer? Porque eu estou preocupado, eu li na revista tal que... Não, isso não é indicação, entendeu? Não é para isso, porque você, mesmo com indicação, a maior parte dos exames são normais. Sim. Né? O que se viu no ultrassom não representa doença dentro da cavidade uterina. Então, nós estamos vendo o interior do útero. Tem que ser alguma coisa que aquele interior do útero tenha relação com a queixa ou com um achado de imagem para você investigar. Isso aí. E assim, lembrar que também a questão da fertilização, né, como a gente falou, né, que não existe um protocolo internacional definido para isso, né? Mas aí é o que a gente pontua. Eu pontuei isso até com a Alessandra no outro podcast, né?
a paciente tem um custo elevado para fertilização, né? Ela tem toda uma expectativa em cima daquilo. Você não vai realizar uma fertilização para depois você descobrir que tinha uma endometrite, né? Que tinha um pólipo pequenininho, que pode atrapalhar a implantação, que a gente sabe que isso também às vezes é questionável, né? Mas normalmente a maior parte dos fertileutas pede isso. E hoje em dia, queria conversar sobre isso com você, a pesquisa do endométrio, né? Sobre a questão da pesquisa de endometrite, crescimento, fase que está acompanhando de crescimento do endométrio, né? Para a gravidez, a gente sabe que o endométrio, que é essa parte que recobre a parte dentro do útero, ele tem que crescer, chegar no nível, se estabilizar para o embrião se implantar lá e poder se desenvolver, né? Então, a esteroscopia eu acho que é um ponto importante até mesmo para isso, para você confirmar se aquele endométrio está acompanhando aquela fase do ciclo menstrual, né, Lasmar? Então, conta um pouquinho, assim, sobre a sua experiência, o que você tem visto dessa parte de fertilidade, qual é a sua opinião sobre isso, assim? O que acontece, partindo do que você falou, é porque os trabalhos científicos são baseados em estudos em locais onde a esteroscopia é feita dentro do centro cirúrgico. E aí você coloca custo e benefício, não compensa, diferente do nosso, né? Porque assim, Brasil, Itália, um pouco da Alemanha, muito da Espanha, trabalha com estereoscopia ambulatorial muito bem. Estados Unidos já não trabalha. Então depende do hábito da região. Então quando você tem trabalhos de regiões onde não tem o hábito de estereoscopia ambulatorial, ele restringe a internação. Então é essa a diferença. Não tem por que não fazer, ok? Não tem por que não fazer, porque a endometrite só tem o diagnóstico por esteroscopia. Não tem diagnóstico de imagem, não tem diagnóstico laboratorial. A questão do crescimento endometrial, ela é importante você avaliar, mas é mais importante você avaliar o tipo de endométrio que você tem, se ele tem algum aspecto ou alguma alteração histológica. Porque o crescimento você também vê no ultrassom. O pessoal da reprodução monitora com ultrassom. Então, quando esse endométrio não cresce, vale uma esteroscopia, porque aí você pode encontrar endometrite, que é uma causa de não resposta ao endométrio. O que a gente faz sempre é na primeira fase do ciclo, o exame. Houve um período que o pessoal achava que endometrite se via na segunda fase, eu fazia porque o pessoal pedia, mas eu não concordava com isso. Hoje eu acabei de ler um trabalho da Amal, uma professora de Marrocos, que mostrando que isso daí é importante. Outros trabalhos também assim, é na primeira fase. E é bom que você faça na primeira fase, que você vê também a alteração morfológica uterina. Sim, com mais facilidade. Com mais facilidade. Lesões menores, lesões subendometriais e tudo, porque você enxerga... Quem não é médico é porque o endométrio ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo porque ele tem que se tornar propício para nidação, para o neném grudar. Mesmo que você não queira engravidar, desde que você não esteja tomando pílula, ele vai fazer isso. Então, se você faz numa fase diferente, não faz no início, logo depois da menstruação, ele vai estar com aspecto diferente. E aí você não vai ver algumas coisas que estão atrás do endométrio. Então, acho que é mais para a gente classificar esse endométrio, afastar a inflamação. Quando você faz na segunda fase, geralmente o pessoal não pede, porque eles fazem biópsia, então eles podem fazer se está respondendo, se está secretor ou não endométrio. E para ver alterações de doenças intracavitárias, porque existem, porque o ultrassom não é feito na primeira fase também. Então aí ele perde lesões porque o endométrio está mais elevado e ele não vai ver pequenos pólipos, pequenas lesões. E depende do aparelho, depende do examinador também, né? Então eu acho que vale a pena fazer para quem quer engravidar, principalmente quem vai fazer FIV, né? Porque vai fazer todo um processo e a cavidade não está perfeita. É um processo caro, custoso e assim, até desgastante emocionalmente. Emocionalmente caro para a pessoa também. E aí você deixa assim, puxa, tinha um problema aqui na cavidade, tinha um pólipo, tinha uma alteração morfológica, tinha um útero subseptado, entendeu? Coisa que você pode resolver e talvez o resultado fosse diferente. Tá ótimo. Quer pontuar mais alguma coisa? Eu acho que a gente já falou bastante, falou coisa que muito importante. Falar a gente fala, né? Mas assim, eu acho que os pontos chaves, né? Os pontos principais a gente chegou a comentar, né, Lasmar? Tem alguma coisa que você acha importante salientar, além disso do que a gente falou? Não. Eu estou brincando. Falar a gente já fala muito. Conversar ainda a gente conversa mais, né? É sempre agradável. Não, eu acho que eu me lembre, nós pincelamos para
o grupo que você disse que estaria envolvido, né, em assistir isso daí, e eu estou sempre à disposição para qualquer coisa, eu acho que para qualquer momento. Quem sabe futuros vídeos para coisas mais específicas, né? Discussões difíceis igual eu trouxe aqui para você. Mas assim, eu agradeço imensamente. Ele sabe, eu não tenho nenhuma restrição em falar minha admiração pelas pessoas, né? O Lasmar foi meu professor, foi minha banca de mestrado. Que a gente treme um pouco quando ele tá lá para avaliar a gente, sabe? Mas assim, é um grande amigo, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, ele sabe disso. E fora que é uma pessoa, assim, super competente, estudiosa, tem inúmeros trabalhos científicos publicados, né? Um orgulho pra gente ter você como referência. Tanto aqui quanto mundialmente, a gente participa de um grupo de WhatsApp internacional, né? Ele é referência, todo mundo só fala dele, cita os trabalhos dele. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui, toda a informação que você está passando, porque eu tenho certeza que quem não te conhece passa a conhecer, porque é fundamental e é um ganho incrível, né? Para essas pessoas ouvirem você falar sobre estereoscopia. Olha, Lilian, muito obrigado pelo convite. Espero ter colaborado com todo esse projeto que eu acho ótimo, de informação, com conteúdo, com nome, com assinatura. Isso é fundamental hoje em dia. Né? Espero que possa ter colaborado bastante. Muito, muito. E desmistificar, né, essas informações que a gente sabe que as pacientes vêm pra gente. Então, assim, esse eu acho que é o meu maior intuito, né? É gravar vídeos com pessoas que são nomes, referências, que têm experiência para passar, né? Informações científicas baseadas em evidência, não é uma informação de leigo, e que as pessoas possam consumir essa informação de qualidade, né? Esse é o meu maior objetivo, assim, é um projeto que eu peguei para mim porque eu acho que a gente precisa disso, né? Perfeito. Parabéns pelo projeto. Obrigado mais uma vez. Então, fiquem com a gente nos próximos podcasts. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E que vocês vão ter outros assuntos também bem bacanas nos próximos podcasts para assistir. Obrigada.